Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967. Título 1 da Administração Federal. Artigo 1º. O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República auxiliado pelos Ministros de Estado. Artigo 2º. O Presidente da República e os Ministros de Estado exercem as atribuições de sua competência constitucional, legal e regulamentar com o auxílio dos órgãos que compõem a Administração Federal. Artigo 3º. Respeitada a competência constitucional do Poder Legislativo estabelecida no artigo 46, inciso 2 e 4, da Constituição. O Poder Executivo regulará a estruturação, as atribuições e o funcionamento dos órgãos da Administração Federal, redação dada pelo Decreto-Lei nº 900, de 1969. Artigo 4º. A Administração Federal compreende, inciso 1, a administração direta, que se constitui dos serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência da República e dos Ministérios. Inciso 2. A administração indireta, que compreende as seguintes categorias de entidades, dotadas de personalidade jurídica própria: alínea A, autarquias; alínea B, empresas públicas; alínea C, sociedades de economia mista; alínea D, fundações públicas. Parágrafo único. As entidades compreendidas na administração indireta vinculam-se ao Ministério em cuja área de competência estiver enquadrada sua principal atividade. Parágrafo 2º. Revogado. Parágrafo 3º. Revogado. Artigo 5º. Para os fins desta lei, considera-se, inciso 1, autarquia o serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da administração pública, que requeram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada. Inciso 2. Empresa pública a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e capital exclusivo da União, criado por lei para a exploração de atividade econômica que o governo seja levado a exercer por força de contingência ou de conveniência administrativa, podendo revestir-se de qualquer das formas admitidas em direito. Inciso 3. Sociedade de economia mista a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada por lei para a exploração de atividade econômica, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria à União ou à entidade da administração indireta. 4. Fundação pública a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, criada em virtude de autorização legislativa, para o desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgãos ou entidades de direito público, com autonomia administrativa, patrimônio próprio gerido pelos respectivos órgãos de direção, e funcionamento custeado por recursos da União e de outras fontes. Parágrafo 1º. No caso do inciso 3, quando a atividade for submetida a regime de monopólio estatal, a maioria acionária caberá apenas à União, em caráter permanente. Parágrafo 2º. O Poder Executivo enquadrará as entidades da administração indireta existentes nas categorias constantes deste artigo. Parágrafo 3º. As entidades de que trata o inciso 4 deste artigo adquirem personalidade jurídica com a inscrição da escritura pública de sua constituição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, não se lhes aplicando as demais disposições do Código Civil concernentes às fundações. Título 2 dos Princípios Fundamentais. Artigo 6º. As atividades da Administração Federal obedecerão aos seguintes princípios fundamentais. Inciso 1. Planejamento. 2. Coordenação. Inciso 3. Descentralização. 4. Delegação de competência. Inciso 5. Controle. Capítulo 1. Do Planejamento. Artigo 7º. A ação governamental obedecerá a planejamento que vise a promover o desenvolvimento econômico social do país e a segurança nacional, norteando-se segundo planos e programas elaborados, na forma do título 3, e compreenderá a elaboração e atualização dos seguintes instrumentos básicos: alínea A, Plano Geral de Governo; alínea B, Programas Gerais, Setoriais e Regionais, de duração plurianual; alínea C, Orçamento, Programa Anual; alínea D, Programação Financeira de Desembolso. Capítulo 2 da Coordenação. Artigo 8º. As atividades da Administração Federal e, especialmente, a execução dos planos e programas de governo, serão objeto de permanente coordenação. Parágrafo 1º. A coordenação será exercida em todos os níveis da administração, mediante a atuação das chefias individuais, a realização sistemática de reuniões com a participação das chefias subordinadas e a instituição e funcionamento de comissões de coordenação em cada nível administrativo. Parágrafo 2º. No nível superior da Administração Federal, a coordenação será assegurada através de reuniões do Ministério, reuniões de ministros de Estado responsáveis por áreas afins, atribuição de incumbência coordenadora a um dos ministros de Estado. Artigo 36. Funcionamento das Secretarias Gerais. Artigo 23. Parágrafo 1º. E coordenação central dos sistemas de atividades auxiliares. Artigo 31. Parágrafo 3º. Quando submetidos ao Presidente da República, os assuntos deverão ter sido previamente coordenados com todos os setores neles interessados, inclusive no que respeita aos aspectos administrativos pertinentes, através de consultas e entendimentos, de modo a sempre compreenderem soluções integradas e que se harmonizem com a política geral e setorial do governo. Idêntico procedimento será adotado nos demais níveis da Administração Federal, antes da submissão dos assuntos à decisão da autoridade competente. Artigo 9. Os órgãos que operam na mesma área geográfica serão submetidos à coordenação com o objetivo de assegurar a programação e execução integrada dos serviços federais. Parágrafo único. Quando ficar demonstrada a inviabilidade de celebração de convênio, a linha B do parágrafo 1º do artigo 10, com os órgãos estaduais e municipais que exerçam atividades idênticas, os órgãos federais buscarão com eles coordenar-se, para evitar dispersão de esforços e de investimentos na mesma área geográfica.